Olá, irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez, mais um domingo, para tratarmos aqui da lição número 3 da Escola Dominical. E a lição de hoje, do dia 16 de outubro de 2022, ela é uma lição extremamente importante para todos nós cristãos, que trata sobre o livro de Ezequias e vai tratar de um tema que é um tema corriqueiro, no Antigo Testamento. E ele vai tratar mais especificamente sobre a idolatria. A gente vai tratar hoje da importância da santidade em cultuar a Deus, da importância de nós tributarmos a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós sabemos que é muito comum, na nossa vida diária que nós venhamos a comentar de fato e dizer que toda a honra, toda a glória e todo o louvor devem ser dados a Deus. E nós, obviamente, fazemos de tudo em nossas vidas para que tudo seja tributado a Ele, todo louvor. Mas é necessário que aquilo que saia de nossa boca, Ele encontre guarida em nossos corações. Muitas vezes aquilo está aqui na nossa boca, mas não desce ao nosso coração. E geralmente eu começo, quando eu vou falar sobre o tema idolatria, eu sempre gosto de lembrar uma frase célebre do João Calvino, no seu livro As Institutas Cristãs, no seu livro número 1, que ele comenta sobre, literalmente, que o coração do homem ele é uma fábrica de ídolos. Nós temos que tomar cuidado diariamente com relação à idolatria. A idolatria é algo que consome o nosso tempo, consome a nossa adoração e ela vai aos poucos tomando conta da nossa vida e nós colocamos e acabamos colocando Deus em segundo plano. E João Calvino continua nas Institutas, falando um pouquinho sobre a idolatria, e ele diz que a idolatria é algo tão abominável aos olhos de Deus por dois motivos, Ou as pessoas adoram a quem não é Deus, ou adoram a Deus e adoram outras coisas também. E muitas vezes você acaba tributando a glória que é de Deus para outra pessoa, para outro ser, para outra entidade ou até mesmo para as coisas terrenas. A gente tem que ter cuidado que a idolatria, quando nós falamos da idolatria na época do Antigo Testamento, e com razão, a gente tem que ter cuidado para não adorar outros deuses, mas nós temos que ter cuidado que muitas vezes em nossos corações nós erigimos novos deuses e acabamos idolatrando esses deuses. E precisamos ter cuidado com o dinheiro. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Se o seu Deus está cheio na conta, então você fica feliz. Tem pessoas que idolatram o time de futebol, que se o time de futebol ganha, ele está feliz. Se o time de futebol perde, ele perde o seu fim de semana, ele não sai com a família. Então isso, a partir desse momento, você começa a perceber que se está idolatrando, colocando algo como fonte da sua felicidade, como fonte da sua confiança, e tributar a outra coisa que não a Deus, isso também é idolatria. E nessa época, no Antigo Testamento, o povo judeu, Deus deu uma visão a Ezequias, e essa visão é uma visão que tem uma visão de natureza futura, que ainda as coisas não tinham literalmente acontecido, mas algumas coisas também estavam acontecendo. Então muitas coisas que Ezequias coloca no seu livro, são coisas incríveis, de que ele está vendo acontecer. Deus o leva a lugares para mostrar a adoração a outros deuses, o que é que estava acontecendo. E esse livro, quando eu fui ler a lição, ele é bem interessante porque ele vai tratar um ponto importante para mim e um ponto importante para você. De Deus não se esconde nada. Então, muitas vezes nós estamos tributando a Ele no culto, o louvor, a adoração, mas nessa lição aqui que a gente vai ver, ele vê o secreto. O que é que você faz no seu dia a dia? Uma coisa é você estar me adorando no domingo, mas será que durante a semana Deus continua sendo o centro da sua vida? Será que Ele continua sendo o centro da adoração da tua vida? E é a partir daí que nós temos que tirar dessa lição algo muito real, algo muito atual. E esse livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele é um livro atualíssimo.
E aí eu quero que os irmãos acompanhem a leitura comigo, né? O texto áureo da lição é: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verá ainda maiores abominações. O que Deus está dizendo para Ezequiel é: você vê a abominação do meu povo, né? Mas você vai ver também coisas mais abomináveis. Então, a partir daqui você começa a extrair, gente, que um dos pecados mais abomináveis aos olhos de Deus é a idolatria. Tá? Um dos alvos, né, a idolatria é abominável aos olhos de Deus. Então, nós temos, como cristãos, ter o maior cuidado sobre o que nós erigimos em nosso coração. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se eu divido a glória, já é idolatria. Ah, mas eu creio em Deus, Sérgio. Você pode crer, mas você está dividindo a glória dele. E isso é idolatria também. Deus abomina a idolatria, seja porque eu estou adorando outros deuses, ou seja porque eu estou tributando ou dividindo, partilhando a sua glória. E é interessante a gente tratar sobre isso, porque nos dias de hoje, as pessoas tendem, com o humanismo, colocar o homem em pé de igualdade com Deus. E a partir do momento em que você passa a confiar nos homens, mais do que em Deus, você está idolatrando a criatura e não o Criador. As consequências da idolatria são consequências bem pesadas. A gente lê em Romanos capítulo 1, se você for ler em Romanos capítulo 1 inteiro, ele fala que Deus entregou o homem às suas concupiscências, porque conhecendo ao Criador, não adoraram, mas resolveram adorar a criatura. E então Deus entregou o homem às suas próprias concupiscências. E aí ele fala uma série de coisas que acontecem, porque o maior medo meu e teu é se Deus nos entrega a nós mesmos. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 4 e 5, se você quiser conferir depois, é bem interessante essa passagem, porque ele via que os homens estavam adorando a outros deuses, eles estavam adorando a outros deuses. E o que é que Deus fez? Ele diz: ó, Ezequiel, fala ao povo, que eles podem até procurar pessoas para falar como se fossem pelos outros deuses, e Deus concederia o que eles procuravam para que eles se afundassem ainda mais na idolatria. Ou seja, os homens procuravam os seus deuses e Deus concedia o que era pedido a eles, para que eles pensassem que aquilo que foi dado foi a entidade que deu, porque o objetivo de Deus é que eles se afundassem ainda mais na sua idolatria. Então perceba que quando Deus percebe que o homem está tributando a glória a outra pessoa, então pode ter absoluta, total certeza que ele vai entregar o homem às suas próprias concupiscências. E aí o homem vai se afundar ainda mais na idolatria. Não é à toa que Isaías diz que aquele que idolatra as imagens tornam-se semelhante a ela. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Deus os transforma na imagem e semelhança daquela estátua. Tem um autor chamado J.K. Bake, alguma coisa assim, que ele tem um livro chamado Tu te torna aquilo que tu adoras, E esse livro é um estudo sobre essa parte de Isaías, bem interessante, que ele diz: olha, aquilo que você adora é aquilo que você se torna. Então, se você está adorando estátuas, você vai se transformar igual a aquela estátua. Se você adora algo, Deus vai te transformar naquilo que você adora. Então, se você adora a Deus, Ele vai te tornar cada dia mais parecido com Ele. Então, aqui na lição, a gente vai ler um pouquinho. A lição de hoje está separada, Tem Ezequiel, tem o capítulo 8, versículos 5, 6 e 9, e do 9 ao 12, e o 14 e o 16.
Tá? Então vamos ler aqui de forma espaçada, e os irmãos aí acompanham, abram as Bíblias, em Ezequiel capítulo 8, e ele começa assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. O que Deus mostrou para Ezequiel, aqui, irmãos, na leitura, ele estava mostrando a ruína moral e espiritual que a idolatria produz. Então a idolatria, ela provoca consequências de natureza moral e espiritual. A natureza moral é a partir do momento em que eu me afasto de Deus, me afasto e me aproximo de outros ídolos, moralmente o homem muda. E espiritualmente ele se torna enfraquecido. Ele acaba se tornando aquilo em quem ele adora. Aquilo que ele adora. E aí então na lição de hoje, irmãos, o que é importante primeiro é que nós possamos fazer uma interpretação conjunta, atual, contextualizada também. Aqui, como nós podemos entender a adoração a outros deuses? Que tipo de deuses hoje nós podemos adorar? Nós temos hoje também uma espécie de aspiração excessiva por títulos. Tem pessoas que é mestrado, doutorado, não que seja errado isso, você se aperfeiçoar, você se capacitar. Mas o errado é você fazer isso o centro da sua vida, o centro da sua felicidade, o centro da sua atenção. Deixar de se entregar completamente a Deus para que esses títulos sejam algo que satisfaça apenas o teu desejo. Temos que ter cuidado também com a tendência ao fanatismo gospel. Nós temos aí pessoas que meio que idolatram, literalmente, cantores gospel. E temos que ter cuidado porque o coração do homem, como eu falei, é uma fábrica de ídolos. Não precisa de muita coisa para que o coração do homem se distraia. E nós temos que lutar diariamente contra a carne para que aquilo em nosso coração não se torne o nosso ídolo. Temos um outro, que é o apego aos ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. Nós temos aqui comportamentos que são comportamentos que não agradam a Deus. Fornicação, o adultério, o sexo fora do casamento, tá? Tudo isso são comportamentos que, se nós não deixarmos, se nós nos deixarmos afetar por eles, eles acabam se tornando o nosso ídolo. As pessoas hoje idolatram o sexo fora do casamento, eles idolatram a sexualidade de uma maneira em que o homem, ele é apenas aquilo que pode proporcionar a outra pessoa, de sentir literalmente prazer. As pessoas são descartadas, nós temos um sentimento altamente utilitarista, me aproximo daquilo que me traz utilidade. O hedonismo, o prazer se torna o meu próprio Deus.
Temos que ter cuidado também com a autoexibição. Nós temos aqui a autoexibição, no caso, é a idolatria a si mesmo, né? Hoje em dia, com as mídias sociais, as pessoas se adoram, né? As pessoas postam coisas sobre si mesmo, faz questão com que as pessoas o conheçam os seus gostos, né? Eu sempre digo o seguinte: se nós fizéssemos para Deus a propaganda que muitas vezes fazemos para nós mesmos no Instagram, nós já teríamos evangelizado, né, o Oriente quase todo, né? Porque nós temos uma gana, para que as pessoas nos adorem, e muitas vezes nós nos adoramos primeiro, né, para que as pessoas possam nos adorar. E eu sempre digo assim: temos que ter cuidado com a idolatria a si mesmo. Essas mídias sociais são algo que vem contaminando o povo de Deus. Cada um vem se sentindo um pouco artista, né, com as mídias sociais, e acabam de uma certa maneira lutando contra si mesmo, idolatrando a si mesmo e não lutando contra si mesmo. No ponto 1 da lição, ele vai tratar sobre a visão. Nós temos aqui a segunda visão que foi mostrada a Ezequiel, e essa segunda visão, não foi uma visão de glória. O que Deus estava levando Ezequias para ver era a visão de idolatria, de ruína espiritual, de ruína moral. Eram pessoas que estavam dentro do templo adorando a outros deuses. Ou seja, estava dentro da casa do Senhor, onde o Senhor habitava, idolatrando a outras pessoas, a outros deuses, aquele que chama de zoolatria, né? Adoração a animais, que Paulo lá na frente em Romanos capítulo 1 também fala que os homens adoraram quadrúpedes, répteis, que era uma tendência a se colocar lá no Egito, adorar imagens de deuses que eram metade homens e metade animais. E aí havia essa zoolatria, né? Essa idolatria aos animais. Temos que ter cuidado também, né? Porque as pessoas hoje, né, têm que ter um cuidado, porque nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz, mas temos que ter cuidado para não adorar mais a criatura do que o Criador. Deus criou o sol, Deus criou o mar, e as pessoas acabam adorando o sol, adorando o mar e fazendo deles o seu próprio Deus. E o que Deus coloca, diz que quando foi mostrar a Ezequiel a imagem, a visão, a primeira coisa que ele falou é que tinha uma estátua dos ciúmes, né? Que era uma idolatria que tinham se colocado ali. E no ponto 1 da lição ele fala sobre a visão. Aí no ponto 1 ele diz a segunda visão. E aí eu grifei um ponto importante, que ele diz assim: mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então Deus, antes de mandar o juízo sobre o seu povo, antes de Deus vir em juízo, Ele levanta um profeta. Foi assim sempre no Antigo Testamento, e também acontece aqui hoje, quando a igreja, por meio da palavra dele, anuncia ao homem o pecado. É uma maneira que Deus está dizendo: olha, eu posso vir em juízo. Eu estou mandando a minha igreja, hoje, como a profeta do Senhor, a igreja, baluarte da verdade, para mostrar ao povo aqui fora que o que eles fazem é idolatria ao mundo, idolatria à criatura e não ao Criador. No ponto 1 ainda, só que agora no item 2, ele diz: as visões das abominações do templo. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém. A visão mostra fatos, que estão acontecendo no ato da revelação. E tem também revelações de atos que ainda vão acontecer. Perceba que quando Deus levou Ezequiel, ele disse: olha, veja, vem aqui ver. E ele viu, ele mostrou a Ezequiel na hora em que as coisas estavam acontecendo, na hora que a idolatria estava acontecendo. Na hora que a idolatria estava acontecendo. E aí você começa a entender, que as visões que ele vai colocar, ele diz aqui como entender as visões de Deus. No ponto 3, ainda no item 1, ele diz assim: Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém.
Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore, alguns dizem que foi em corpo, né? E lá no final do item 3 ele diz: Deus introduz o profeta no interior do templo, e que mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Deus abomina a idolatria. Ele abomina literalmente a idolatria. No ponto 2 ele coloca sobre as abominações, a parte 1. Sobre a imagem de ciúmes. Essa imagem de ciúmes, como eu falei a vocês, era uma deusa, né, conhecida como bosque, poste, ídolo, né, que era a imagem dos ciúmes. Deus tem ciúmes do seu povo. Quando nós estamos adorando a outro que não a Deus, literalmente, o Espírito Santo ele sente ciúme do seu povo. Porque eu estou tirando a glória de Deus e dando a quem não merece. Só Deus merece. Em Isaías, né, ele fala que a glória é dele, ele não divide com ninguém. A idolatria é a divisão da glória. Por isso que a abominação aos olhos de Deus é a idolatria. No ponto 2, no item 2, né, no ponto 2, item 2, na página número 22, tá, ele coloca o culto aos animais e aos répteis. E ele faz um retrato, né, da idolatria naquela região da Mesopotâmia, do Egito, né, que tinham o costume de praticar a chamada zoolatria, que é a adoração aos animais. E esse ponto importante, né, é porque Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, ele fala que o homem adorou a criatura ao invés de adorar o Criador, e adoraram répteis, quadrúpedes. Ele fala lá uma série de animais que estavam também sendo adorados. Então você começa a entender que a idolatria ela tende a dar uma vazão, né, para tirar a glória de Deus. E o homem ele tem que ter cuidado, ele tem que orar, ele tem que vigiar, para que aquilo possa de fato manter, ou para que alguém possa manter-se reto, porque o que Deus quer é obediência, e o passo para a obediência primeiro é não retirar a glória dele. Tá, irmãos? Então as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato deles serem praticados na casa de Deus, tá? E você vê que eles praticavam idolatria na casa de Deus. Então isso é o que ainda gerava, né, e que gera surpresa para a gente hoje. Isso gera uma surpresa porque é na casa de Deus em que os homens praticavam a idolatria. E ele levou Ezequiel a ver. Tanto é que quando Ezequiel, o profeta, ele fala ao povo, né, com riqueza de detalhes, tudo isso mostra aos outros que só o Senhor é Deus. Tanto é que ele diz: olha, vocês estão praticando abominação, mas a abominação maior virá por aí. Ou seja, Deus está anunciando que virá juízo contra o seu povo, porque o povo, ao invés de adorar a ele, adorava a outra pessoa. E lembre, né, irmãos, que a idolatria faz com que Deus nos entregue a nós mesmos. Não há castigo maior do que esse. Porque quando Deus nos entrega a nós mesmos, o homem pratica toda a série de iniquidades. Leia lá Romanos, capítulo 1, só o capítulo 1 até o versículo 32. Você vai ver o que eu estou falando. Paulo fez uma denúncia à época, é a denúncia muito parecida com essa que Deus levou Ezequiel a fazer. Tá? Então, é bem interessante, tá? Essa passagem. Eu peço aos irmãos que abram aqui no item 3, né? No item 3, ele vai falar o ritual de Tamuz. O ritual de Tamuz. Tamuz era deus da fertilidade. E as mulheres estavam chorando, né, por esse deus da fertilidade. E o que era mais grave, os sacerdotes, pessoas que estavam dentro do tabernáculo, eles estavam orando a Deus e pedindo também por esse outro, pedindo também a esse outro Deus.
Então entende, irmãos, a gravidade da idolatria. A gravidade da idolatria é quando o homem entrega o homem aos seus desejos. Então muito do que acontece hoje em dia já é juízo de Deus sobre o povo. Pessoas que veem a criatura, adoram a criatura, mas esquecem do Criador. Então Deus entrega os homens às suas próprias concupiscências. Por isso, né, que você vê, né, toda sorte de idolatrias na época do Antigo Testamento. Porque quanto mais o homem era idólatra, mais Deus vai entregando a idolatria. Lê Ezequiel, capítulo 14, versículo 4 e 5. Deus entregou o homem, e o que o homem pedia a outros deuses, ele dava, para que o homem se afundasse ainda mais em sua idolatria. Olha o que diz aqui sobre Tamuz, o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. Então era esse Deus que essas pessoas estavam, eram essas pessoas que Deus estava mostrando a idolatria. E de Deus não se zomba, de Deus não se esconde. O que Deus mostrou a Ezequiel foi, né, uma visão futura e também uma visão atual. Os adoradores do sol, no ponto 2. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Os adoradores do sol, eles se viravam, né? Quando Ezequiel falou aí, quando Deus levou Ezequiel, ele disse que os homens estavam lá dentro do tabernáculo, virados e adorando o sol. O panteísmo, né, é uma heresia antiga que diz que tudo é Deus. A árvore, o sol, a lua, tudo é Deus. E aí, então, isso é uma idolatria, porque Deus criou essas coisas. Deus não é aquilo. Deus é muito mais do que aquilo. Mas muitas vezes os homens idolatram tanto a criatura que passam a adorar as coisas que Deus criou e não adoram ao Criador. Tá? Isso aqui é importante para que a gente lembre sempre disso. Os anciãos na casa do profeta, no ponto 3.3, né? No item 3, no ponto 3. Retornando à abertura da profecia, para que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada, o rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro, só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois. Evil-Merodach, o que sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não fazia parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Tá, irmãos? E aqui no resumo da lição, na sinopse do ponto 3, ele fala: Tamuz era de Osíris pelos egípcios, e o sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Eles tinham o costume, tá, de adorar o sol. Tem um livro de Andrei Heikel, que trata sobre os outros deuses, né? Ele fala do contexto idólatra, né, naquela época da Mesopotâmia e do Egito, tá? Que devemos ter cuidado com a religião pagã. É ela que vai tirar a glória de Deus, tá, irmão? E a conclusão, né, dessa lição é que aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, irmãos, para encerrar a lição, eu sempre peço a vocês para fazerem tudo para Deus com amor.
E cuidado para não adorarem a criatura ao invés de adorar ao Criador. Existe uma responsabilidade nossa para com Deus. Existe uma gratidão eterna, uma dívida eterna nossa para com Deus. E é a partir daqui, por meio de Jesus Cristo, Ele quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade, e única e exclusivamente. Então, irmãos, peço a Deus, ore a Deus, para que nós possamos sempre colocá-lo em primeiro lugar de nossas vidas. Desejo a todos uma ótima semana, um forte abraço e fiquem com Deus.